Meus queridos, a graça e paz do Senhor Jesus, bênção, podemos nos reunir neste local para meditarmos na palavra do Senhor, orarmos a Deus, buscar a sua presença. Aos visitantes que estão aqui também, família aí do Silvano, Deus abençoe, continue abençoando em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 12, versículo 25. Provérbios 12, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vamos repetir? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém. Senhor, fale profundamente aos nossos corações nesta noite. Nós suplicamos o teu favor, a tua graça, que sejamos edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A ansiedade no coração do homem. Queridos, o coração na mentalidade judaico-cristã é um pouco diferente daquilo que nós vemos hoje quando falamos, por exemplo, de todo o coração. O coração naquele contexto bíblico, judaico-cristão, é significado do centro das coisas. É o centro governador dos atributos físicos, intelectuais, psicológicos, espirituais. E o coração é que faz o homem ser aquilo que é, segundo esta cultura, segundo a própria palavra de Deus, que foi escrita dentro desta cultura. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, quando nós observamos o significado de coração na Bíblia, dentro daquela cultura, nós podemos dizer algumas questões sobre o que é o coração. Diz respeito ao caráter, personalidade, vontade, a mente, as emoções. São esses termos, inclusive modernos, que refletem, às vezes, os aspectos daquilo que nós hoje chamamos de coração. Então, nós podemos dizer que o caráter de uma pessoa diz respeito também ao estilo do coração daquela pessoa. A personalidade daquela pessoa, nós também dizemos, olha o coração desta pessoa como é. E outras coisas mais, como a vontade. Muitas vezes nós falamos assim, foi vontade do meu coração. Eu tive no coração esta vontade de fazer isso. No costume, então, biblicamente falando, a questão coração envolve algo ainda muito maior. No Velho Testamento, está ligado a alguns sentidos, como, por exemplo, alguns estados emotivos de consciência, alegria, tristeza, coragem, temor, até mesmo o amor no Antigo Testamento. E também algumas atividades intelectuais, como, por exemplo, a atenção, a reflexão, a memória, entendimento, a habilidade, tudo isso ligado à questão do coração. O que é o coração? E também ligado a uma terceira questão, que é o propósito. Decisões, atenção, ou melhor, decisão, análise, algumas estratégias, alvos. Então, tudo isso está ligado à questão do coração. Então, falar de coração tem a ver com atenção. Falar de coração tem a ver com reflexão. Falar sobre coração tem a ver com análises, alegria, tristeza. Já no Novo Testamento, coração é a sede da vontade, do intelecto, dos sentimentos. Abrange um pouco mais toda a pessoa, todo o homem. E é no Novo Testamento que veremos que o coração mais se aproxima daquilo que nós chamamos de pessoa. Então, quando a gente fala aquela pessoa, nós estamos nos referindo também, no sentido como um todo, ao seu coração. Ou seja, as suas decisões,
a sua personalidade, o seu caráter, a sua mentalidade, a sua alegria, a sua tristeza, a forma como ela lida com certas coisas, a gente chama de pessoas. Aquela pessoa, ela é assim, aquela pessoa é desse jeito. Ou seja, nós estamos nos referindo, se olhássemos para o termo bíblico, nos referindo ao coração desta pessoa, como aquela pessoa é, como que ela faz, tudo aquilo que abrange a pessoa. E a mente, hoje, como nós conhecemos, o trabalho da mente, a nossa mentalidade, a mente cansada, a mente descansada, a mente estressada, é o termo mais próximo que nós usamos hoje daquilo que no uso bíblico é denominado de coração. Enfim, queridos, a Bíblia não distingue simplesmente processos racionais, é a mente, processos emotivos, é o coração, processos de algum ambiente, isso aí é outro. Não, a Bíblia nos fala, o coração é a pessoa como um todo. O próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse certa vez, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E Ele vem falando mais, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. O que Jesus Cristo, na verdade, está dizendo você deve amar a Deus com tudo que você é, com tudo que você faz, nas suas análises, nas suas decisões, no seu intelecto, até mesmo na sua tristeza, no seu amor, no seu apego, nas suas estratégias, no seu alvo. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua pessoa. É tanto que nós não podemos dizer que amamos a Deus em apenas alguma área da nossa vida. Eu amo a Deus apenas na questão da minha vontade, mas quando eu tenho que decidir algo, não, aí eu decido por mim mesmo, eu não levo muito a sério a questão Deus. Não, nada disso, queridos. Amar a Deus de todo o coração é amar a Deus como um todo, a pessoa toda. Somos o intelecto, somos o caráter, a personalidade, a alma, o espírito, a força. É amar a Deus de todo o coração. E é interessante percebermos que Deus conhece o seu coração e não é enganado por aparências externas. E assim o coração, que é fonte também de desejos, deve ser guardado. Guarde o seu coração. O que está dizendo guarde tudo aquilo que você é, sua personalidade, caráter, porque isso procede para você fontes de vida. Quando Deus habita em nós. Quando Deus habita em nós. E o versículo que nós lemos, queridos, nos fala que a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem o abate. Perceba que há então algo ruim no coração do homem. A ansiedade não é algo bom no coração do homem. É algo que o entristece, que o abate. A ansiedade é fruto, então, que nós vamos perceber, do pecado original em Adão. A ansiedade vem de lá, porque Deus criou o homem reto, Deus criou o homem perfeito. Deus não criou o homem para passar por ansiedades. No momento em que Adão pecou, ele teve, talvez, esta crise de ansiedade. Porque o que ele fez logo em seguida? A palavra de Deus nos fala que ele teve medo, se escondeu, cozeu para si algumas folhas de figueira, fez cinta para si e para sua mulher, com medo. A ansiedade o abateu naquele instante, a ansiedade veio ao seu coração, na sua pessoa, no seu todo, ao ponto de fazer até uma besteira, de fazer cintas para si de figueira, porque percebeu que estava nu. Ele teve medo. E por que nós ficamos com medo? Dentro da ansiedade, um dos sentimentos maiores que aparece é o medo. Já percebeu isso? Você é ansioso, você está com um pouquinho assim de medo. De alguma coisa, parece que vai acontecer alguma coisa em qualquer instante, e eu estou com medo disso. Você está ansioso? Sim, eu estou. Por quê? Porque eu estou com medo
disso ou daquilo outro. Então a palavra medo muitas vezes está ligada à questão da nossa ansiedade. Por que temos medo? Porque sempre achamos que não teremos o que precisamos ter. Temos medo porque muitas vezes nós achamos que não conseguiremos fazer o que precisamos fazer. Temos medo porque sempre achamos que não conseguiremos chegar onde precisamos chegar. Isso nos causa medo. Precisamos então, queridos, nos santificar quanto a esta ansiedade pecaminosa. Eu não estou dizendo que toda ansiedade é pecado. Nem toda ansiedade é pecado. Mas há ansiedades que se tornam sim, que são sim, pecado. Porque muitas delas traz conosco aquele mesmo sentimento de Adão. Adão, o que ele fez? Quando ele ficou ansioso, viu o que fez, teve medo, ele tomou algumas atitudes tais que Deus não falou em nenhum momento para ele fazer. Ele fez agarrado ao medo, à angústia, à ansiedade, e então percebemos que ele não pecou simplesmente quando tomou o fruto e o comeu, mas ele peca também no momento em que ele faz para si o ajuntamento de algumas folhas de figueira e coloca nele um cinto, e também na mulher que Deus havia feito. Porque na verdade, queridos, o que nós vemos logo em seguida é que Deus mata um animal e faz para ele uma vestimenta de pele daquele animal. Houve necessidade de um sacrifício. É o primeiro sacrifício que nós vemos na palavra de Deus. E foi diante de quê? De uma ansiedade, de um medo, porque o medo nem sempre ele nos estabiliza, nem sempre ele nos deixa estáticos. Às vezes o medo misturado com a ansiedade leva você a tomar certas atitudes impensadas, inconsequentes. Foi o que Adão fez. Eva, vamos correr daqui que nós estamos nus. E eles saíram correndo, pega uma folha de figueira, pega mais, não dá não, pega mais aí, vamos nos cobrir, porque Deus vai chegar e vai nos perguntar sobre onde nós estamos, como todos os dias Ele faz. Então, quando que a ansiedade é pecado? Quando nós agimos por medo, incrédulos da presença de Deus em nossa vida, tomamos atitudes inconsequentes, e essas atitudes nos levam a colher consequências, frutos, resultados, talvez até para o resto das nossas vidas, como é o caso específico de Adão, que até hoje colhemos o fruto, resultados, consequências de um pecado, de um medo, de uma ansiedade que ele tomou no momento em que ele viu que ele havia pecado contra o Senhor. Então a questão da ansiedade, querido, ela é algo da qual nós devemos procurar nos santificar. Cuidado com a ansiedade, cuidado com aquilo que muitas vezes vem a atrapalhar você do seu relacionamento vivo com Deus. Confesse a Deus. Deus, eu estou ansioso, e a ansiedade me leva a ter medo. A ansiedade me leva a ver necessidades que eu possuo e que não consigo aos meus olhos supri-las. Eu quero, Senhor, que nesse instante o Senhor venha suprir não apenas as necessidades das quais eu preciso, mas venha suprir em mim a minha fé, o meu coração, para que eu possa confiar, para que eu possa saber entregar, para que eu possa saber descansar no Senhor. Precisamos nos santificar disso, queridos, porque muitas vezes, como eu disse, volto a frisar, nem toda ansiedade, mas muitas vezes ansiedades estão no nosso coração por incredulidade, porque não cremos no Senhor, que Ele pode fazer algo, que Ele vai fazer algo, e então nós mesmos tomamos atitudes inconsequentes, movidos pelo medo. Santifiquemo-nos, pois, desta ansiedade. O coração do homem não foi criado para passar por ansiedades. Deus criou todas as coisas necessárias para o homem viver prazerosa e eternamente.
Nós não temos necessidade de ficar ansiosos. Perceba, queridos, que quando Deus criou todas essas coisas, Ele criou no primeiro dia a luz e as trevas, que chamou, né, dia e noite. No segundo dia Ele criou os céus. No terceiro dia Deus criou a terra e os mares. Essa terra produziu ervas que davam sementes e árvores, frutos, toda a vida. No quarto dia, Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas. Já no quinto dia, Deus criou grandes animais marinhos e aves. No sexto dia, poderíamos imaginar assim, né? Quem sabe, né? Pela manhã, Deus criou grandes animais selváticos, répteis, domésticos. E Ele também criou o homem neste mesmo dia. E é interessante notarmos que Deus, quando criou o homem, o fôlego de vida, esse mistério todo, essa coisa grandiosa, maravilhosa, uma das coisas mais lindas, é toda esta criação, Deus olhou para o homem e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E todos estes animais que aqui estão, todos os animais da terra, todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Lhe será para mantimento. E diz a palavra, e assim se fez. Então perceba que não havia necessidade de um homem ficar ansioso quanto ao que comer. Quanto ao que vestir, nós já até vimos que após o pecado, até mesmo Deus o deu a vestir. Perceba então que Jesus Cristo, quando veio falar de ansiedade, em Mateus capítulo de número 6, ele falou assim: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, nem o que haveis de vestir. Por que Jesus estava nos dizendo isso? Porque nós não fomos criados para passar necessidades ao ponto de ficarmos ansiosos, termos medos e atitudes inconsequentes que colheremos para o resto da vida. Mas a ansiedade, então, neste sentido falando, ela é consequência de pecado, do pecado original, que hoje está em nosso coração. E a palavra de Deus nos fala que a ansiedade no coração do homem o abate. Nós não fomos criados também, queridos, para vivermos em abatimento, depressivos, tristes, amargurados, angustiados. Porque Deus nos criou para gozar da sua presença eternamente, para termos prazer nele, para termos alegria nele. É tanto que a palavra de Deus nos fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos criados assim para nos regozijarmos constantemente nele. Mas com esta questão do pecado que entrou em nossa vida, em nosso coração, como não viver abatidos? Como não viver deprimidos? E aí que entra este versículo que nós estamos meditando. Há uma forma de você sair desta ansiedade. O próprio versículo nos diz: mas a boa palavra o alegra. A boa palavra o alegra. Não há outra palavra boa, senão unicamente o quê? A palavra de Deus. Quando nós falamos algumas coisas que expressam a boa palavra de Deus, queridos, como isso nos alegra. Muitas vezes recebemos consolo, motivações, incentivo de pessoas, amigas, familiares, em momentos das nossas vidas. E isso é muito bom. É gostoso a gente receber palavras abençoadoras. Mas nada melhor do que recebermos a própria palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. A boa palavra é a palavra de Deus. E quando você coloca em seu coração a boa palavra de Deus, você é edificado. Quando falo coisas que expressam a boa palavra de Deus, pessoas são abençoadas. Então a palavra de Deus tem que estar no meu coração. E o que significa coração? Todo o meu ser.
Não apenas algo no coração, sentimentos, emoções, ou talvez não apenas o que você pensa talvez ser a mente. A palavra de Deus tem que estar na minha mente, no intelectual, o intelectualismo. Não, queridos, coração na Bíblia é a vida toda, é o homem todo, são as emoções, são o intelecto, são as vontades, são as suas decisões, são as suas artimanhas, são as suas alegrias e tristezas. Portanto, em tudo que nós somos, a nossa pessoa, em toda a nossa pessoa, a palavra de Deus tem que estar presente. Ela é a boa e suficiente palavra. Salmo 119, versículo de número 109, nos diz assim: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Olha que coisa magnífica, queridos. Olha que expressão do salmista nesse Salmo 119. Estou em constante perigo. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece as suas circunstâncias, ele não está mascarando a situação em que ele está vivendo. Ele está em perigo. Muitas vezes a gente, está tudo bem? Está tudo ótimo. E está lá machucado, ferido, as coisas difíceis, correndo perigo, né? A gente já coloca no automático. Está tudo bem? Está ótimo, está tudo bem. Mas lá por dentro, machucado, perigo, ansiedades, medos, decisões inconsequentes. Mas o salmista, ele fala: estou em contínuo perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua boa palavra, da tua lei. O pastor mesmo já mencionou, né? Ela é a meditação nossa todo o dia. Quanto amo a tua lei. Amar, coração. Quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia. Qual a cura e alívio desta ansiedade? A palavra de Deus. E Jesus Cristo, em João 17, versículo-chave para nós, é exatamente isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A boa palavra, aqui o salmista, aqui o Salomão, aqui o grande Salomão em Provérbios está nos dizendo, é a palavra de Deus. E santifica-os na tua palavra, porque ela é a verdade. Então nós precisamos buscar esta santificação no que diz respeito às nossas ansiedades. Queridos, para encerrarmos, busque a Deus em oração e em santidade de vida. Nós precisamos santificar a nossa mente. Nós precisamos, queridos, aprender a separar dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, da nossa pessoa como um todo, aquilo que é de Deus e aquilo que é carnal, e deixar de lado a carnalidade, deixar de lado aquilo que a nossa mente, o nosso coração, depravados, regidos pelo pecado, porque nós caímos da presença de Deus, somos pecadores, e nós precisamos aprender pela graça de Deus, e como um fruto do Espírito, a ter domínio próprio sobre as nossas decisões, mentalidade, emoções. Há pessoas, queridos, que devido à ansiedade em seu coração, cometem até mesmo um suicídio. E pessoas que eu já ouvi e vi casos como esse, que você pensa assim: puxa, eu nunca imaginei isso daquela pessoa, porque ela mascarou para nós a sua ansiedade, mas Deus contemplava o coração daquela pessoa. E ela precisava de fazer o quê? Buscar a boa palavra, porque a ansiedade abatia o seu coração. Então, queridos, buscar na palavra de Deus santidade não é simplesmente uma coisa, só para eu viver uma vida espiritual e tal. Isso mesmo, com certeza. Mas, além disso, mais do que isso, é você ter a sua vida como um todo, a sua pessoa, as suas emoções equilibradas. Não de acordo com a filosofia tal, não de acordo com o pensamento de fulano de tal, não de acordo com aquele princípio, mas de acordo com a palavra de Deus, porque Hebreus nos fala que a palavra de Deus é poderosa, é viva e é eficaz. Então busque a Deus em oração, em santidade de vida e na sua palavra.
Segundo lugar, queridos, pare de ficar achando que as coisas não têm solução. Até para a morte tem solução. Já viram um ditado assim? Ah, tudo na vida tem jeito. Só não tem jeito com a morte. Queridos, isso não é cristianismo. Eu não gosto desse ditado. Porque a Bíblia nos fala que até para a morte tem solução, e a solução é Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos, a morte foi morta. Então, há solução sim, mas essa solução está em Cristo, de acordo com a vontade dEle, de acordo com a soberania dEle, de acordo com a plena e perfeita sabedoria do nosso grande e bom Deus. Então, queridos, pare de ficar achando que as coisas não têm solução. Envolva-se com o Senhor, aprendamos a esperar nele, e Ele fará o que é necessário para as nossas vidas. Foi assim desde a criação do mundo, onde Deus criou todas as coisas, para depois criar o homem. Já imaginou se Deus tivesse criado o homem primeiro? O que o homem ia comer? Onde é que ele iria pisar? O que ele iria vestir? Como seria relacionamentos? Enfim, Deus criou todas as coisas, preparou todo o cenário e depois trouxe o homem, porque Deus é o Deus da provisão. Não deixe a ansiedade abater o seu coração. Busque na palavra de Deus a boa palavra que vai alegrar o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com esta boa palavra, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.